Falar para vocês sobre algo que eu gosto muito, que é a gente, assim, sobre a teoria, né, criacionista do mundo e sobre as teorias da evolução, né, as teorias, né, evolucionistas, tá? Só para você entender o contexto, em 2008, quando eu comecei a faculdade, né, o curso de psicologia e tal, a gente tem lá uma disciplina que se chama História da Psicologia, e onde tem negócio de filosofia, né, o desenvolvimento da psicologia e tal, aí você entra em ciência, entra em filosofia. E aí o professor Tiago, né, professor Tiago Pacheco aí, Sampaio, grande salve, na época falou das duas teorias, né, e eu falei, não professor, eu acho que as duas teorias, tanto a evolucionista quanto a criacionista, elas não se contradizem. Ele falou assim, não Harley, elas se contradizem sim e tal, né. E na época, né, a gente não entrou em mais delongas, eu também não saberia explicar, embora eu já tivesse tido uma reflexão sobre essa compatibilidade, inclusive postei ela na internet, né, lá em 2008, né, a gente já tinha postado isso aí, está na internet, tá? E aí eu recuperei esse texto, porque ontem eu vi uma declaração do Papa dizendo que as duas teorias elas não se confrontavam. Ou seja, ele compartilha, né, com o que eu já escrevi lá em 2008. Então eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês de maneira breve e sucinta porque que eu acho que as teorias elas não se contradizem, né? Vamos lá. Bem, só para você entender, se o Papa fez um comentário desse, eu imagino que a teologia cristã, né, e os pensadores cristãos eles já pensaram nisso antes de mim, tá? Eu não sou um gênio, né? Ou talvez seja, não sei, mas eu acho que alguém já pensou nisso antes de mim, né? Todo mundo, por mais leigo que seja, né, eles conhecem, mesmo que superficialmente, as três teorias, né? Que a gente está falando aqui, que é a narrativa bíblica da criação do mundo, tá? A teoria do Big Bang, né? E a seleção natural, né? Da evolução das espécies, tal, né? E assim todo mundo conhece. E quem não conhece, né? Sabe pelo menos por cima, né? Só que para você também entender, eu vou te falar aqui. Essencialmente, né? As teorias elas são assim. A teoria do Big Bang é de um cara chamado Gamov, tá? Assim, russo. Ele fala que teve um momento que antigamente não existia nada, né? Só que esse nada, aliás, existia uma força gigantesca, né? Uma concentração de matéria, né? E de energia extremamente densa, extremamente quente, num ponto bem pequeno do universo, né? Por exemplo, sabe aquelas cabeças de alfinete? É como se toda a força do mundo, toda a energia do mundo tivesse presa dentro daquele negócio, tipo uma mola. Você solta a mola, explode, né? E basicamente, essencialmente é isso, né? E aí, toda essa energia que estava concentrada nesse ponto de matéria se expandiu tal, e está crescendo até hoje. Isso é o Big Bang, tá? Não é explosão, buf, não é isso, tá? A gente aprende isso às vezes, mas não é isso. É como se toda energia tivesse presa, fosse uma mola e tivesse solta e ela está se expandindo, né? Isso já tem aí mais ou menos 14 bilhões de anos, segundo a ciência que aconteceu, né? E um dia, obviamente, olha tudo que, né, a mola vai voltar para o lugar e o mundo vai acabar, tá? Essa é a teoria do Gamov. Segundo Darwin, né, a seleção natural, né, a vida ela progride em nosso planeta através de um processo de adaptação, tá? Onde existe aí uma luta de sobrevivência, onde os mais aptos, né, e o homem é resultado disso, né, desse processo adaptativo que a gente conhece hoje, né? O Darwin ele fala basicamente isso, que as espécies elas evoluem, né? E nessa evolução os que melhor se adaptam são os que permanecem vivos. Essa é a teoria do Darwin, tá? De evolução, da seleção natural e da evolução. Já segundo a Bíblia, eu estou usando aqui a Bíblia Católica, tá? A edição pastoral da editora Paulus, no livro de Gênesis, né? Ele fala da criação. Até tenho ali, eu não vou mostrar para vocês, mas porque é uma Bíblia muito velha, né? Mas enfim, diz que no princípio Deus criou o céu e a terra estava sem forma e vazia, né? As trevas cobriam o abismo, né? E um vento impetuoso soprava sobre as águas, né? E Deus disse que exista luz, que exista. A luz começou a existir, aí Deus viu que a luz era boa, né? Falou que agora a luz será, né? Meio que Deus separou assim, aí criou as trevas, né? Trevas no sentido de noite, não é no sentido de mal, né?
E aí ele houve os resfriamentos da água, tal, separou a água acima do firmamento, a terra, né? Enfim. E aí se fez. Resumidamente, essencialmente é isso, tá? E aí, por que eu acho que as duas coisas elas são compatíveis e não se contradizem? Porque é o seguinte, tanto na teoria do Gamow existe um processo, né? Processo. Na teoria do Darwin, nas teorias do Darwin também existia um processo. Mas na teoria, portanto, seguindo a racionalidade humana, na narrativa bíblica, né, cristã, também tem que ter esse processo, né? Processo de criação. Né? É que a Bíblia ela não explica isso. Né? E a gente também não pode exigir que um povo nômade, culturalmente falando, né, era pouquíssimas pessoas que tinham conhecimento e que a ciência não estava evoluída como está hoje para que eles explicassem isso. Também não pode exigir isso. Né? Mas enfim, Deus, eu concordo com o Papa falou inclusive uma coisa que tem no meu texto, que é assim, Deus não faz mágica, né? Quando ele cria alguma coisa, não é puf, cria, não é isso. É tipo quando fala assim, psicólogo lê mentes, mas psicólogo não lê mente, lê somente, não é assim. Ele até lê a mente entre aspas, né? Mas ele faz uma avaliação descritiva, avaliando vários contextos, várias falas, vários discursos, comportamento, enfim. Né? O que eu quero dizer assim, não é mágico, você fala, crie-se esse gel, né? Ou crie-se uma porta, ou crie-se esse computador ou essa câmera e cria, ou crie-se esse ser humano e cria. Não é assim, aparece aqui um ser humano, isso não é mágico. Né? Deus, o que eu estou querendo dizer é que tudo que Deus cria, ele passa, né, pelos mesmos processos químicos, biológicos e físicos que a gente conhece. Tá? Por exemplo, quando Deus falou assim, vamos criar o homem, né? Ou vamos criar a mulher da costela do homem, enfim. Né? Foi necessário, primeiro o estágio unicelular, né, o monocelular. Né? Depois esse ser ele foi evoluindo, tal, até chegar no hoje, até chegar no que a gente está hoje. Né? Ou seja, você pode ver nitidamente que a Bíblia não descreve, né, esse ponto, mas usando a racionalidade, a gente não pode deixar de acreditar que funciona assim. Né? Porque não tem como, Deus não faz mágica, ele faz tudo que ele faz, né? Exige um processo. Né? Né? Se a gente encontrar, sei lá, vida em outro planeta, né? É óbvio que essa vida ela passou por alguns estágios. Né? Ou seja, justamente por conta né, de passar por esses estágios é que eu acredito que as duas teorias elas não se batem, elas não se contradizem, pelo contrário, né? Elas falam da mesma coisa, só que uma descreve, que é o papel da ciência, descrever, e a outra narra, né? Que é o papel da literatura e dos textos históricos. Obviamente, né? Enfim, é meio óbvio que o processo de Deus ele não é visto por nós, né? A gente não assiste esse processo como a gente gostaria, né? A gente no sentido cientista, né? E muitas vezes a gente até vê, a gente pode até estar vendo, mas a gente não tem ciência de que é Deus quem está fazendo, porque a gente é cético demais em relação a isso. Né? Quando os povos antigos eles escreveram a Bíblia, assim, é que nem eu falei antigamente, né? Eles não tinham o conhecimento que a gente tem hoje, eles não tinham, né? Por isso que eles não falaram eles não descreveram como a gente quer que eles gostaria que eles tivessem descrevido. Mas o fato é que eles escreveram, né? E foi feito com as possibilidades que eles tinham na época. Né? Esses processos produtivos que a gente está falando aqui, é tipo assim, a gente não consegue acompanhar o tempo de Deus. Né? O que a gente está falando, diz que a Terra aí tem, né, 4 milhões de anos. Né? Desses 4 milhões de anos a gente está aí há 1 milhão, né? 1 milhão e meio talvez. Assim, 1 milhão e meio, 1 milhão de anos para Deus não é nada. Até porque aí entra as características onisciente, onipresente e onipotente dele, né? 1 milhão de anos para ele não é nada, pra gente está lá de segundos, assim, está lá de dedos, uma piscada, né? Eu sempre uso um exemplo que assim, eu costumo dizer que se Deus fosse fabricar uma bicicleta, ele primeiro, né, mesclaria todos os componentes químicos, né? Ele criaria todos os componentes, mesclaria esses componentes e para que ele resultasse em ferro, depois ele empregaria o calor, né, para moldar as partes da bicicleta, né? Do mesmo modo que a gente faz.
A diferença talvez seja os instrumentos, né? A gente usa alguns instrumentos, Deus vai usar outros, né? Além disso, toda a questão de tempo e espaço, como eu disse, para Deus ela é totalmente irrelevante, né? Indiferente, porque ela difere do que a gente conhece, né? Diz-se popularmente, até o pessoal fala que para Deus um segundo é para mim uma eternidade, né? Tipo, esse dito popular, né, mostra aí que